E hoje nós vamos falar sobre a vida privada de Davi, vamos falar sobre a sua vida particular, sobre o início da sua trajetória, dos relatos bíblicos mencionando a sua vida. Nós vamos falar sobre um episódio muito marcante da sua história, que é a sua vitória sobre o gigante Golias. E falar sobre Davi é algo muito estimulante, é algo que sempre enche o nosso coração. Aliás, Davi é um dos personagens mais falados nas religiões monoteístas. Ele é um símbolo, ele é um ícone e ele traz inúmeras lições. Porque Davi, ele é um arquétipo, né, de todos nós, né? Nós nos vemos em Davi. Quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente olha para a sua vida, para a sua história, quando nós olhamos mais especificamente da sua vitória sobre aquele gigante Golias de 3 metros de altura, isso nos remete a muitas realidades nossas, porque todos nós temos inúmeros desafios, todos nós temos inúmeras batalhas a enfrentar, e todos nós temos sempre um grande gigante à nossa frente. São os desafios, são as situações intransponíveis que se apresentam diante de nós. Então nós nos vemos em Davi, nós nos identificamos por conta da sua história, do seu contexto de vida. Agora é interessante nós notar que por trás desta vitória de Davi, enigmática, fantástica, cantada pelas crianças, entoada em cânticos, ela traz inúmeras lições. Inúmeras lições nós podemos extrair da vida de Davi, onde nós aprendemos que as vitórias privadas, as vitórias particulares, elas precedem, elas vêm antes das vitórias públicas. Nós vamos perceber que a vida de Davi, ela traz esse aspecto interessante, porque justamente é a vitória que ela beneficia o grupo. A vida de Davi, ela é a vitória de alguém que transpôs um adversário intransponível, algo inimaginável. Então a história de Davi, ela justamente traz isso. E eu gostaria de, neste momento, trazer aqui a nós aqui essa reflexão, para que todos nós juntos, possamos então nos ater às entrelinhas da vitória de Davi, trazer as entrelinhas, o que será que guarda, quais os segredos, quais os pontos sutis que se encontram na vida de Davi e que pode nos ensinar, que pode muito nos auxiliar diante dos desafios, diante dos Golias que se apresentam à nossa vida hoje. Eu acho bonito o livro de Provérbios, capítulo 16, e o verso de número 32, que diz: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. É interessante notar aqui que Provérbios põe em destaque o homem que primeiramente domina o seu espírito, ele parte em direção a dominar o seu espírito em primeiro lugar e posteriormente ele conquista a cidade. É interessante que todos querem conquistar a cidade, todos querem vencer, todos querem o pódio, mas Provérbios nos faz aqui menção de que mais importante, ou ele coloca em primazia, em prioridade, o homem que domina a si mesmo, que parte em direção a dominar o seu espírito, para posteriormente ele conquistar uma cidade. Significa que conquistar uma cidade é resultado de algo que veio antes. Conquistar uma cidade é resultado de alguma coisa que aconteceu anteriormente. E isso nós podemos fazer aqui um adendo, abrir um parênteses, de mostrar que nós encontramos durante a vida, e as revistas e os noticiários sempre estão destacando os vencedores, os melhores. No final de todo ano tem sempre uma revista que coloca em proeminência alguns
algumas figuras, alguns agentes que se destacaram nas mais diversas áreas. E aí a gente enaltece, a gente fica maravilhado com o feito, com a conquista, mas Provérbios ele quer falar que o que acontece na vida pública, o conquistar a cidade, o ganhar uma grande vitória, um grande triunfo, ele é resultado de alguma coisa que aconteceu anterior. E é justamente este caminho que eu gostaria de colocar aqui para nós neste momento, de mostrar que a vitória de Davi sobre Golias, ela é resultado de alguns requisitos que aconteceram antes, que vieram antes e que habilitaram ele para uma grande vitória. Significa, meus queridos, que na nossa vida nada é perdido, tudo precisa ser aproveitado, tudo precisa ser valorizado, tudo precisa ser vivido com intensidade, porque são esses caminhos, são essas sutilezas, são essas questões pequenas que vão ocorrendo com cada um de nós, que vai nos transformando e que pode nos habilitar para uma grande vitória, a vitória desejada, um grande sonho, uma situação intransponível na nossa vida após. Então, convido você aqui para nós vislumbrarmos pelo menos 3 requisitos, pelo menos três lampejos que a gente vê na vida de Davi, que contribuíram para que ele pudesse ter a sua vitória sobre Golias, para que essa vitória sobre Golias pudesse enaltecer, pudesse beneficiar toda a nação de Israel. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe aqui na vida de Davi é o aspecto do treinamento. E aqui na questão do treinamento nós conseguimos identificar pelo menos 2 coisas importantes sobre a vida de Davi: o anonimato e a solidão. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o verso de número 11, perguntou Samuel: acabaram-se os mancebos? Jessé, seu pai, responde: ainda falta o mais moço, que está fora. Então a gente percebe aqui, neste primeiro cenário que começa a surgir aqui na vida de Davi, em que ele está num treinamento, em que ele está aqui atravessando um período que nós podemos denominar de anonimato e de solidão. Vocês sabem a história que Saul era rei de Israel, mas Saul, já desde nos primeiros anos do seu reinado, ele começa a desobedecer ordens pontuais de Deus, ao ponto que chega um limite em que Deus não quer mais, Deus rejeita a Saul e convida Samuel a subir à casa de Jessé, porque da casa de Jessé há um em que ele escolheu sendo um rei de Israel. Então Samuel sobe, vai aos anciãos da cidade, num dia que não é um dia comum, não é um dia de adoração e de sacrifício, mas ele vai cumprir aqui uma ordem divina. Após o sacrifício, ele passa então a chamar os 7 filhos os 6 filhos de Jessé, todos eles altos, todos eles fortes, muitos deles já eram soldados de guerra do exército de Saul, e vai passando um a um, e ele vai pela sua característica física, achando que era, mas o texto mostra em que todos eles, Deus vai dizendo para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. E por fim acaba-se o último. Então Samuel ele entra aqui num conflito e diz a Jessé: Jessé, acabaram-se os jovens porque nenhum desses Deus escolheu. Foi quando então Jessé menciona que Davi era o mais novo e que ele não estava, porque estava cuidando das ovelhas da família. E aqui é interessante porque o treinamento de Davi, ele passa pela experiência do anonimato e ele passa pela experiência da solidão. Aqui é interessante a gente notar que apesar de Davi
ter uma família que tem um lindo legado, a sua vida foi simples. Nós precisamos entender que Davi vem da linhagem de Judá. Os seus parentes próximos, pelo menos as duas gerações anteriores, foram homens de grande legado. Ele vem da família de Naasson, a família de um homem que traz um legado de fé, porque é justamente o homem que pisa no Mar Vermelho antes que ele abre. Ele vem na família de Boaz, e todos vocês sabem a história de Boaz, de um homem íntegro, de um homem rico, e ele traz aqui uma família, uma herança familiar de um legado muito importante. Todavia, a sua vida foi simples. Ele está no campo, ele está olhando as ovelhas do seu pai, ele tem um legado aqui importante. Ele é filho de Jessé, e a sua mãe, os historiadores localizam como uma mulher chamada Nitze, que não está na Bíblia o seu nome, mas que traz uma herança espiritual muito grande. Davi, no Salmo de número 86, o verso de número 16, ele está orando e ele faz menção da espiritualidade da sua mãe. E vocês podem conferir que ele fala, ele ora a Deus e ele faz menção da experiência, do legado, da espiritualidade deixada pela sua mãe, uma serva de Deus. Então, apesar de ter todo este contexto aqui, nós percebemos que Davi, ele opta por uma vida simples, uma vida de pastoreio. E a juventude de Davi, ela é marcada pela solidão. Ele passa dias em introspecção, ele passa dias no campo, e no campo com as ovelhas ele desenvolve o hábito da oração, ele desenvolve o hábito da meditação, ele desenvolve o hábito de estar contemplando. Há aqui uma juventude marcada por essa característica de transcender, de meditar, de refletir, juntamente com as ovelhas, orando, buscando. E no pastoreio, foi no pastoreio das ovelhas de seu pai que ele desenvolve o hábito de meditar, de contemplar, este sentimento que vai ser amplamente expresso e demonstrado nos seus muitos salmos escritos. E aqui é interessante, porque, meus queridos, porque é importante fazer menção desta cena, porque é justamente neste período de solidão, de anonimato, em que ele vai desenvolvendo, em que ele vai cultivando esse aspecto tão bonito, tão maravilhoso da sua alma. E aqui nós temos algumas lições importantes. Porque o silêncio e o anonimato, ele é terreno fértil para Deus forjar o nosso caráter. Por isso, talvez o momento que você passe seja um momento que te cause estranheza, porque você olha e diz assim: olha, ninguém olha para a minha vida, eu passo com uma sensação de que eu sou insignificante, que talvez ninguém me nota, e esses momentos em que você vai vivenciando essas lutas diárias só, mas são esses momentos de anonimato, de solidão, de estar só, de ter este momento em que você tem essa oportunidade de fazer uma introspecção de si mesmo, que é terreno importante, que é terreno oportuno para Deus forjar em você o seu caráter, os seus valores. Foi neste período muito importante, em que Deus trabalha sobre a vida de Davi. E aqui é interessante porque quem não aprende a enfrentar a si mesmo, quem não aprende a enfrentar os seus medos, quem não aprende a enfrentar os seus traumas, não está preparado para enfrentar a vida pública, para obter sucessos públicos. Por isso, querido, que a grande batalha aqui e a grande oportunidade é quando nós começamos a vencer a si mesmo. É quando nós começamos a lidar com os nossos medos, com os nossos traumas. É quando nós conseguimos levar tudo isso em oração, em reflexão diante de Deus, em que Deus vai trabalhando em nós os nossos aspectos mais sombrios, mais
limitados, mas que nos prepara para grandes vitórias amanhã. Então é neste terreno aqui, é neste período aqui de Davi, que nós percebemos que Deus está treinando ele para grandes vitórias que virão na sua vida. Por isso, queridos, valorize o momento que Deus está te dando. Valorize as experiências vividas por você hoje. Valorize essas experiências que você está atravessando, que elas são importantes para lhe moldar, para forjar valores sobre você, para tornar você nessas experiências, nesses caminhos e descaminhos, uma pessoa melhor. Então a gente percebe aqui, queridos, que como diz Romanos capítulo 8, verso de número 28, que diz que em todas estas coisas Deus trabalha. Em todas as coisas Deus vai trabalhando na nossa vida, e este período ele é um período riquíssimo para Davi. Este período é um período fundante para Davi, em que ele está nos campos, ele está só com Deus, pastoreando as ovelhas do seu pai, mas é um momento em que ele desenvolve o hábito da oração, ele desenvolve o hábito de transcender, da contemplação da vida. Hoje é quase que um susto, hoje é algo quase que algo inaceitável, porque a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar com gente, a gente precisa estar correndo, se movimentando. Querido, talvez seja um momento em que Deus está forjando em você algo maior, em que você está às vezes só, em que você está num momento em que você vê as coisas caminharem. Aproveita isso, porque a vida de Davi, ela acontece muito mais no momento em que Deus estava ali treinando para oportunidades e coisas muito maiores. Então valorize aí. Use esse tempo que você tem, use esta oportunidade que a vida lhe trouxe e aproveita este tempo para perceber-se sendo moldado, sendo tratado. E é neste momento, é nesta oportunidade, é neste momento que a gente tem a oportunidade de vencer os nossos próprios medos. É neste momento em que nós temos a oportunidade de vencer os nossos próprios traumas, de vencê-los, de refletir sobre eles e levá-los em oração, porque é justamente neste momento que Deus vai trabalhar em nós. E aqui há um conceito muito importante, porque é muito mais o que Deus trabalha em nós do que aquilo que Deus faz através da nossa vida. A ordem é clara: primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através da nossa vida. Mas aqui uma segunda lição importante da vida de Davi, que vai retratar a nós, num segundo momento aqui, um aspecto interessante da vida de Davi, que é a sua responsabilidade e a sua disciplina. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 20, diz o seguinte: no dia seguinte levantou-se de madrugada e deixou as ovelhas a um guarda. Nós vamos perceber aqui que Davi, ele vai mostrar para nós duas características importantíssimas: disciplina e responsabilidade. A ascensão de Davi, a unção que Davi recebe de Josué, ela ocorre por volta dos seus 16, 17 anos. E no momento em que ele recebe a unção sobre ele, prerrogativa apenas de profetas e rei no Antigo Testamento, a sua responsabilidade já existente, porque ele mostra que tamanha responsabilidade com aquilo que ele tem na sua mão. Mas a sua responsabilidade já existente é potencializada, porque quando o Espírito pousou sobre ele, o agraciou de mais força, de mais coragem e de espírito profético.
Ou seja, a responsabilidade já existente nele é potencializada pela presença do Espírito. Então ele tem aumentado em si a coragem, ele tem aumentado em si a força e ele tem aumentado em si o espírito profético. Então Davi, a partir deste momento, ele passa a ser discípulo de Samuel. Ele passa a ser o discípulo mais aplicado de Samuel, onde ele vai aprender a lei, aonde ele vai aprender muito mais. E é interessante porque é neste período aqui que ele tem um despertar de alma. É neste período aqui que ele passa a ter uma inspiração maior e a cantar e a compor salmos e louvores, ao ponto que no período em que Davi atravessa este tempo, ele se torna conhecido como um cantor, compositor e tocador de harpa. Sabe por quê? Porque ele tem nele uma característica importante, que é a responsabilidade e a disciplina. Quem aqui que toca, que tem uma relação com a música, está aqui o pastor Jacinto, que sabe, quem dedica-se à música, quem dedica-se ao canto, quem dedica-se a tocar num instrumento, é prerrogativa que tenha que ter disciplina, que tenha que tocar, que tenha que dedicar tempo. E Davi é este homem que tem essa disciplina. Ele torna-se um discípulo de Samuel e ele vai disciplinarmente na sua responsabilidade, evoluindo num aspecto muito importante da música, do canto, e é isto que faz ele ser conhecido por todas as pessoas na sua aldeia. E aqui é interessante porque a unção de Davi, ela acontece provavelmente quando ele tem 17 ou 18 anos. Mas o episódio da derrota de Golias, ele só vai acontecer quando ele tem meados de 26 a 28 anos de idade. E neste período ele desenvolve um aspecto, ele mostra para nós a importância da responsabilidade, a importância da disciplina. E foi justamente nesse período em que o Espírito Santo sai da vida de Saul e ele passa a ser atormentado periodicamente pela melancolia, pela depressão. E é justamente um soldado de Saul que toma conhecimento que na casa de Jesus, que toca, que canta, que compõe louvores, que acalma a alma daqueles que o ouvem. E aqui é interessante porque em todo esse contexto aqui, este episódio, apesar dele ser ungido, ele não se torna orgulhoso, e ele retorna ao campo todas as vezes para cuidar das ovelhas do seu pai e a esperar o grande momento que Deus tem para cumprir o propósito da vida dele. Aqui é interessante, queridos, porque ao ser convidado por Saul a cantar nos momentos em que Saul está atormentado pelo Espírito, Davi passa então a habitar muito mais na casa de Saul e se torna um carregador de armas. Todavia, ele volta ao campo e vai cuidar das ovelhas do seu pai. Isso aqui é algo importante, queridos, porque vitórias públicas, elas ocorrem após as vitórias privadas. E aqui nós vemos aqui uma característica sobre a vida de Davi, que é a disciplina e a responsabilidade. Isso nos joga para nós aqui, nos confronta da importância que nós damos às coisas que estão na nossa vida. Por isso que no livro de Zacarias, capítulo 4, o verso de número 10, diz que quem não é responsável nas pequenas coisas, não será nas grandes. Todos aqui têm grandes sonhos, todos aqui temos grandes idealizações,
O empresário pequeno, ele sonha em ter uma grande empresa. O ministro que pastoreia uma pequena comunidade sonha em pastorear uma grande comunidade, e assim sucessivamente, mas todos nós temos grandes sonhos. E a Bíblia fala que se nós não formos responsáveis nas pequenas coisas, no tempo das coisas pequenas, nós não seremos nas grandes. Aqui é interessante porque a diversidade, a escassez, períodos de coisas pequenas são ferramentas usadas por Deus para forjar em nós, gerar em nós disciplina. É aquilo que é contado, é aquilo que é pequeno, é como nós nos relacionamos com isso, é como que nós desenvolvemos projeto em disciplina neste tempo, que dirá como nós teremos as grandes vitórias. A religiosidade hoje, ela peca quando ela põe as pessoas um caminho fácil, do sucesso que acontece da noite para o dia, da vitória que vem sem que nada seja feito. Mas Davi, ele passa após a unção de Jessé, pelo menos 8 anos da sua vida, sendo discípulo de Samuel, aprendendo a palavra, compondo e cantando louvores nos tempos livres, e pastoreando como antes as ovelhas do seu pai, porque há nele a propósito, nele a disciplina, nele a responsabilidade. E é isso que vai forjar o grande rei que Israel vai ter lá na frente. Por isso valorize as pequenas coisas da sua mão. Olha, eu tenho uma banquinha de fruta na feira. Valorize isso, responsabilize isso, porque é isso que vai trazer a responsabilidade para você ter uma grande distribuição. São essas pequenas coisas. E aqui é interessante porque a nossa geração é uma geração que ela vislumbra o grande resultado, ela vislumbra o grande processo, mas ela não consegue suportar os processos e não consegue ser responsável e disciplinado nas pequenas coisas. Eu sempre costumo dizer que a nação americana, ela tem um aspecto muito pragmático. O americano, ele é muito prático, ele é muito rápido, muito pragmático nas suas questões. E eles têm um hábito muito grande de avaliar o perfil dos alunos universitários pelos primeiros 6 meses de aula. Então, quando o aluno ingressa na faculdade para cursar um curso superior, os primeiros 6 meses de aula desse aluno define se ele vai ou não terminar a graduação. Porque nessas primeiras experiências que define como você vai ser. Se nós não conseguimos nas primeiras coisas, nas coisas pequenas, se nós não conseguimos, eu sempre costumo usar esse exemplo em casa, e isso tem um livro que mostra que um grande vencedor, um grande vitorioso, ele consegue dobrar as roupas de cama quando acorda. Porque se você não consegue arrumar a própria cama que você dorme, você não conseguirá ter grandes vitórias na vida pública. Você não vai conseguir enfrentar os grandes desafios. E Davi mostra aqui que o vencer a Golias, ele é prerrogativa de uma vida de disciplina, de uma vida de responsabilidade. Como está a sua responsabilidade e a sua disciplina? Porque disciplina é inerente a quem tem propósito de vida. Se eu não sei aonde eu quero chegar, para mim qualquer lugar está bom. Mas disciplina, ela é inerente a alguém que tem propósito, alguém que tem projeto. Porque se você tem projeto e se você tem propósito, há disciplina em você. A terceira lição que a gente aprende para a gente finalizar aqui são as ferramentas utilizadas por Davi que contribuíram para que ele pudesse vencer Golias. Golias é um gigante de pelo menos 3 metros de altura. E há pelo menos 3 ferramentas utilizadas por Davi e que elas são importantes para nós conseguirmos vencer os grandes gigantes que se apresentam diante da nossa vida. E a primeira delas é a palavra. No livro de 1 Samuel capítulo 17, verso 45, o texto diz assim:
Tu vens contra mim com espada, com lance e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Ele usa a palavra de Deus para vencer. No versículo de número 50, capítulo 1 Samuel 17, 50, ele diz: Davi prevaleceu com uma funda, uma pedra que lhe feriu a testa. E aqui uma segunda ferramenta impressa aqui neste verso é que há um planejamento estratégico de Davi para derrotar o seu adversário. Ele não jogou ao léu. Aqui há algo que acontece importante, que é o planejamento. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas há um terceiro versículo no livro de 1 Samuel 17, 37, que diz que o Senhor me livrou das garras do leão e do urso e me livrará das mãos de você, filisteu. Então há aqui um aspecto importante de ferramenta de Davi, que é a sua fé e a sua confiança em Deus, fruto de intimidade e experiência de Deus, com Deus na sua vida. E aqui é importante, queridos, porque Davi, ele não usa as roupas de Saul, mas ele sabe que é a palavra de Deus que vai habilitá-lo. Aqui a confiança de Davi na palavra de Deus não é arrogância, não é obstinação, mas é a certeza da palavra, e por isso ele não usa a roupa de Saul. E aqui é interessante porque nós somos muito tentados a, às vezes, usar de mecanismos de ferramentas de terceiros. E muitas vezes mecanismos e ferramentas das mais escusas, mas que se apresentam a nós como uma possibilidade da gente ter um grande sucesso. Tem sempre alguém que se apresenta a nós e diz assim: olha, tem esse jeito aqui, ó. Tem essa roupa aqui, ó. Tem esse método aqui, ó. Tem esta forma aqui, ó. E por vezes muitos cedem com a perspectiva de que este método e este caminho, esta roupa de Saul é o que lhe fará ter a vitória. Mas Davi abre mão de tudo isso, não com um aspecto de arrogância ou de vaidade, mas porque ele sabe que o que habilita ele para a vitória é a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus é a certeza de que ele vai ter vitória. E aqui eu digo aqui para os mais jovens, porque os mais jovens estão num período de galgar muitos degraus da vida. Não lhe faltará alguém que lhe ofereça roupas de Saul para você, métodos, meios para que você consiga conquistar e derrubar o gigante, mas abra mão disso e saiba que é a palavra de Deus que lhe habilita para você conquistar a vitória. Mas aqui há algo interessante aqui, porque Davi reconhece que a sua vitória sobre Golias não dependia da sua destreza, mas da sua fé em Deus. E aqui, queridos, a Bíblia Sagrada é repleta de versículos, mas na primeira carta de João ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós vivemos por fé e não por vista. A lógica que nós operamos não é uma lógica da vista, mas ela precisa ser a lógica da fé. E se é a lógica da fé, nós não operamos no campo da racionalidade. Deus pode sim te dar vitória sobre gigantes intransponíveis. Deus pode sim reverter situações e fazer com que você galgue, trilhe caminhos que lhe tragam vitórias. É algo que aos olhos racionais são impossíveis, porque Davi sabia que não era a proeza do seu braço, mas era a confiança de que Deus lhe daria a sua vitória. Aqui é interessante, queridos, porque quando a gente olha no livro de Jeremias, o verso que diz: olha, maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo que maldita aquela pessoa que confia no seu próximo, mas ele está dizendo aquele que confia em si mesmo. É aquele que traz a prerrogativa da vaidade, do orgulho e de confiar no seu próprio braço. E Davi sabia que a proeza não viria da sua força, do seu braço, mas viria da confiança em Deus. E é interessante porque o objetivo maior de Davi, em toda a narrativa em que ele tem o diálogo com Saul ali, o objetivo maior aqui dele não era colocar o gigante em terra,
mas o objetivo maior era honrar e santificar o nome de Deus com a sua funda. Nós seremos muito vitoriosos se o nosso objetivo maior é fazer com que o nome de Deus seja santificado e honrado através das nossas vitórias. É este nome que deve ser honrado e santificado, e é este o objetivo maior de Davi. As vitórias não são para elevar o nosso ego. As vitórias não são para colocar os nossos nomes em pedestais. Haja vistas, grandes homens e mulheres tropeçam quando assim o fazem. Mas o objetivo maior aqui de Davi não era derrubar o Golias, mas honrar e santificar o nome de Deus. E nós temos muitas vitórias, nós conquistamos muitas batalhas quando o nosso objetivo maior, ele vem em honrar o nome de Deus através das nossas habilidades, através das nossas profissões, através dos nossos atos, dos nossos projetos. E quando o nosso objetivo maior é honrar a Deus dessa forma, queridos, com certeza gigantes caem, porque o nome de Deus, ele é honrado na nossa vida. Então faça isso. E para encerrarmos aqui, Davi queria que todos vissem que Deus ajuda o seu povo e que a vitória era muito mais do que vitória, porque era a vitória de Deus sobre todos aqueles que querem duvidar do seu poder. Davi derrota Golias e vence o grande gigante, porque o grande objetivo do seu coração era fazer com que as pessoas vissem que Deus é aquele que ajuda o seu povo. E que a grande vitória é sobre aqueles que querem duvidar do poder de Deus. Então, queridos, eu não sei o desafio que você se encontra hoje. Mas quando nós valorizamos o período de treinamento e valorizamos a oportunidade que Deus nos dá nos períodos que nós somos forjados no anonimato e na solidão, quando nós conseguimos desenvolver neste tempo aspectos de responsabilidade e disciplina, e quando nós conseguimos utilizar as ferramentas corretas, que é a palavra, que são os planejamentos, e é a nossa fé e confiança, os gigantes caem. A minha palavra de hoje e a minha oração é que sobre você, sobre a sua vida, Deus lhe forge um caráter, Deus forge em você um grande vitorioso, e que os gigantes que hoje se apresentam diante de você, eles venham por terra, e que acima de todas as coisas o nome de Deus seja honrado através dos seus dons e das suas habilidades, e que as pessoas vejam que sim, Deus ajuda o seu povo, e que Deus mostra que o seu nome é poderoso sobre aqueles que duvidam do seu poder, e que os gigantes que hoje se apresentam diante de você é uma oportunidade para que o nome de Deus seja honrado na sua vida e você seja mais do que vencedor. Deus abençoe.